dia. Eu recebi um convite da professora Alba Pessoa da UFAM para participar do GT Mundos do Trabalho, né, e produzir um relato a respeito da minha pesquisa relacionada a impressos e intelectuais no espaço amazônico. Essa pesquisa ela começa com o próprio nascimento do jornalismo brasileiro por meio de um intelectual chamado Hipólito da Costa, que produziu ao longo de 1808 e 1822 aquele que é conhecido como o primeiro jornal brasileiro, chamado Correio Brasiliense. E por acaso, o Correio Brasiliense ele é um jornal inteiramente produzido no exterior, mais precisamente em Londres. Quando da diáspora de portugueses, no início do século XIX, promovida lá pela invasão napoleônica na Península Ibérica, não só a corte veio para o Brasil, mas um conjunto de letrados ou de intelectuais acabaram se diasporizando também. Alguns deles foram parar em Paris, outros aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e alguns deles em Londres. Em Londres, utilizando de uma bem consolidada liberdade de imprensa, eles puderam problematizar a situação do reino luso-brasileiro. Ao Hipólito da Costa seguiram-se vários outros, então, portugueses escrevendo no espaço de Londres e direcionados ao público português nos quatro cantos do mundo. Esse público português diasporizado. Então, são escritos que vão ser combatidos ativamente pela coroa por conta de terem uma inclinação liberal, ou seja, pregarem de uma certa forma um controle ou uma limitação dos poderes do absolutismo monárquico. Mas não é o pensamento deles que me interessa aqui necessariamente, e sim como é que eles refletem a sua própria função, como é que eles se veem na condição de intelectuais. E essa visão do intelectual no início do século XIX, ela deriva muito de perto da própria noção de filósofo que você tem na França do século XVIII, como um pedagogo, como alguém que tem uma missão pedagógica de orientar a humanidade e assim publicar, levar um conhecimento que antes ficava confinado nos claustros monásticos ou nos claustros de intelectuais burocráticos e alcançar então toda a humanidade e assim promover uma reforma gradativa do homem ou uma reforma mais violenta do homem. Se você pegar os escritos, por exemplo, de Rousseau, de Voltaire ou de um Helvécio. Ao mesmo tempo se desenvolve uma espécie de solidariedade entre esses intelectuais em sua missão de proteger ou melhorar a humanidade, ou reformar o homem. Essa solidariedade ela acontece por meio da criação de revistas, de clubes, de jornais, a frequência em espaços comuns, nas academias de ciências e etc. São esses espaços de acolhimento intelectual que, a partir do momento da sua expansão, ainda no século XVIII, vão ser intitulados pelo Jürgen Habermas como uma esfera pública literária. Sobretudo, a partir dessa solidariedade, você tem também uma certa noção de desenvolvimento coletivo, uma noção progressista de mudança da sociedade rumo a um determinado futuro imaginado. Hipólito da Costa ele nos traz, ao longo da redação do seu jornal, as várias dificuldades desse processo de ilustração das pobres massas ignaras. Muito embora ele falasse com poucas pessoas no começo do seu jornal, há uma tiragem de 200 exemplares, isso em 1808. Evidentemente, esses exemplares eles atingem um público maior por meio de outros rituais de leitura, inclusive das práticas de oralidade, das leituras públicas em praças, etc.
e mesmo pela leitura indireta, por meio das conversas, por meio da disposição desses exemplares do jornal em cafés, em tavernas, como era de praxe no século XIX, no começo do século XIX. Ele comenta a enorme dificuldade desse processo, porque afinal de contas toda a produção de um jornal que possui um formato de livro, ela se concentrava na mão de um só indivíduo. Cada edição do Hipólito da Costa, do seu jornal, do Correio Brasiliense, tem entre 80 até 120 páginas. Então ele tem que compor todas essas páginas, adquirir essas informações, criar uma rede de contatos de fornecedores de informações, ir até os paquetes que chegam em Londres para coletar essas notícias e depois colocá-las na estrutura do seu jornal, quer dizer, organizá-las para um público leitor e, por fim, imprimi-las. Ele possui a sua própria máquina tipográfica e cujo processo de impressão é um tanto quanto complicado. Eu convido aqueles que não viram ainda a dar uma busca no YouTube, no Google, por uma máquina tipográfica para ver, de fato, a enorme complicação que era esse processo de impressão. Isso contribuía para que o intelectual exagerasse, ou talvez não exagerasse, mas fosse muito justo, a dimensão da sua função. Como observa Antônio Cândido na sua História da Literatura Brasileira, os intelectuais do Rio de Janeiro, que consomem uma produção impressa regular, eles são vistos quase como se fosse uma comunidade esotérica. Eles são vistos como tendo poderes mágicos por conta do volume de leituras, por conta de falarem outras línguas, numa nação ainda predominantemente analfabeta. Então se desenvolve um certo senso de empáfia ou de pedantismo do intelectual, como aquele que fala uma linguagem à parte do restante da sociedade. Hipólito da Costa ele vai influenciar toda uma geração de intelectuais em língua portuguesa. Ele é considerado pelos outros jornalistas quase como se fosse um patriarca dos jornalistas portugueses em Londres. E ele vai influenciar muito também um jovem estudante de Coimbra, nascido em Belém, chamado Felipe Patrone. Felipe Patrone, tão logo se apressam as novidades da Revolução Liberal do Porto, em 1820, e depois da Revolução Liberal do Porto, cobrando uma constituição para Portugal, e mais do que isso, cobrando que a corte portuguesa voltasse a Portugal de forma urgente, e, além disso, uma convocação ampla de deputados que envolvesse também o Brasil, o Felipe Patrone ele se achou na obrigação de vir até o Brasil, voltar ainda com os estudos incompletos na Universidade de Coimbra, onde ele estava se bacharelando em Direito, para fazer a propaganda dessa reforma constitucional do reino, ou dessa Revolução Liberal, ou mais especificamente das Cortes de Lisboa. Então ele chega em 1821 em Belém, ele retorna à sua terra natal, ele tinha então 22, 23 anos, e, ainda moço, começa a publicação em Belém do jornal O Paraense, que é um jornal que busca fazer a propaganda do movimento constitucional português no Brasil. Em outras palavras, ele busca vincular o Grão-Pará, ou convencer as elites paraenses, grã-paraenses, de que elas devem se filiar nessa construção de um reino luso-brasileiro reformado. E, por sua vez, o Felipe Patrone, ele também dá conta das enormes dificuldades de publicação. Ele está, na verdade, inaugurando a palavra impressa, uma oficina tipográfica, no espaço amazônico, e isso não é de pouca monta, pouca importância, e ele reconhece isso. Ele fala com um público leitor bastante limitado, e ele assume a função de ativista, sendo logo auxiliado pelo cônego João Batista Campos. Então,
muito na esteira do trabalho do Hipólito da Costa e do intelectual de tipo iluminista, ele assume essa função de convencimento das novidades de um liberalismo que é adaptado à vida nos trópicos. Quer dizer, um liberalismo evidentemente não extensivo a todas as pessoas, mas adaptado a uma realidade dramaticamente escravocrata que você ainda tem no Brasil. Portanto, apenas em partes pode ser chamada de um discurso liberal, muito embora esse seja o pano de fundo desses discursos jornalísticos que começam a ser gestados a partir da pena do Felipe Patroni. É comum, ao falar de intelectuais, haver duas formas diferentes de abordá-los. Uma que enfoca no seu potencial criador, na sua capacidade de, através do seu gênio individual, produzir literatura, produzir artes, ou mesmo produzir peças intelectuais, quase como se fosse uma potência criadora, absolutamente independente. Essa é uma visão mais liberal, ou mesmo mais praxeológica, naquela expressão do Ludwig von Mises, que exagera o poder de decisão racional individual. E por outra, há uma tentação de considerá-lo como fundamentalmente amarrado a estruturas sociais estanques derivadas da luta pelo poder, geralmente opondo dois grupos, um grupo dominante e um grupo dominado, como mais precisamente nos vários derivados marxistas que existem com relação à leitura de obras literárias, sobretudo quando você vai ver a análise do discurso francesa, e que estanca, por sua vez, esse potencial criador que de fato existe em toda peça intelectual, ou aquilo que o Hans-Gerd Gadamer vai falar como uma apropriação inteiramente individual, inteiramente particular de textos. O autor, ele compõe, o intelectual, ele compõe a partir do percurso inteiramente particular de leituras, uma leitura inteiramente particular da realidade. E é isso que preocupa um hermeneuta, que não vai, por outro lado, esquecer as profundas condicionantes históricas. Então, de fato, analisar a vida do intelectual e seus condicionantes implica, por um lado, esse contexto histórico que atua como condicionante e, por outro lado, suas decisões individuais. Se quisermos, evidentemente, levar a sério e exaurir a possibilidade de interpretação da sua obra. Há ainda outro recurso de análise extremamente interessante para ver a obra dos intelectuais, que são os recursos prosopográficos, ou seja, o mapeamento de grupos de indivíduos e seu passado em comum, seus espaços em comum, sua formação, sua separação por gerações, por grupos de afinidade, que implica esse mapeamento e que permite que nós conheçamos essas trajetórias ou traços de afinidade em trajetórias de vários intelectuais. Bom, há um outro problema, além da forma como a gente vai interpretar e ler esses intelectuais, que é suas fontes de financiamento, evidentemente, que atuam como condicionantes num certo sentido, mas que não o condicionam por completo, que direcionam o olhar, evidentemente, para agradar uma determinada fonte que o financie. Ela pode ser, nesse momento do início do século XIX, desde a coroa, o próprio poder político, a monarquia, ou mecenas, grupos econômicos de vanguarda que buscam a inserção do mundo português dentro das estruturas econômicas liberais ou mais abertas a um mercado cada vez mais global.
e que assim assumem um ar de vanguarda. No caso amazônico, que nós estamos vendo aqui com o Felipe Patroni, começa com o Felipe Patroni, é bastante incipiente, evidentemente, essa fonte ou essas fontes de financiamento. Os grupos políticos não dispõem de cacife suficiente para a empreitada e os mecenas disponíveis também são bastante raros. Mas menos ainda se pode falar em fontes, em recursos financeiros provenientes de assinaturas ou de publicidade, que é o que caracteriza o jornalismo mais contemporâneo, ou mesmo a produção de jornais mais contemporânea, que demarca uma espécie de intelectual mais ativista. No caso mais específico do Amazonas, província criada em 1850, você vai ter uma série de dificuldades inerentes ao fato de a província ela ter um aparelho administrativo, burocrático muito recente, além de envolver uma enorme área geográfica. Bento Terreiro Aranha ele se torna o primeiro presidente de província e ele, logo nos seus primeiros relatos provinciais, descreve as dificuldades encontradas, inclusive a escassez de alfabetização e a dificuldade de levar a alfabetização para esses recônditos mais distantes de Manaus. Uma elite letrada autóctone, quer dizer, que formada na própria região do Amazonas, ela pode ser pensada como um grupo restrito de indivíduos que passa a ter condições de acessar os meios de aquisição de aquisição de educação, e distinção social pela via da educação. Essa distinção social pela via da educação, ela vai ser muito aberta não só pela migração inerente aí à formação de um aparelho administrativo, boa parte dos presidentes de província, inclusive, até o término do Império, eles são de outras províncias, mas você tem um processo de formação de uma elite intelectual autóctone com o velho liceu transformado pelo João Wilkins de Matos em Colégio Pedro II. Esse Colégio Pedro II ele tem uma formação bem diversificada, como era comum no Império, que envolvia tanto filosofia, lições de filosofia, aprendizado de francês e línguas estrangeiras, noções básicas de latim. Então, ele permitia uma espécie de abertura cultural, ou uma abertura cultural para o mundo letrado, para esses processos de aquisição intelectual. Um dos indivíduos que se interioriza, se desenvolve nesse ambiente interiorizado, ou desenvolve sua produção intelectual nesse ambiente interiorizado, é Torquato Tapajós. Um dos primeiros intelectuais formados no liceu, no Colégio Dom Pedro II. Mas o Torquato Tapajós ele não fica muito tempo na província. Ele é mandado, ele é filho de um deputado, e ele é mandado para estudar no Rio de Janeiro. E é a partir do Rio de Janeiro que ele comenta suas impressões a respeito da sua terra natal. A cidade na qual Torquato Tapajós estava inserido, segundo o Censo Geral de 1872, contava não mais do que 30 mil pessoas. Então era um ambiente acanhado e, evidentemente, o seu pai, Vicente Tapajós, deputado, viu a necessidade de mandá-lo para fora, como depois vai ser típico entre essas elites provinciais. Mandar o seu filho para adquirir saberes letrados fora do acanhamento da província. E o Torquato Tapajós, então logo ele chega no Rio de Janeiro, com 21, 22 anos, ele escreve na introdução do seu livro de poesias Nuvens Medrosas, que há duas épocas na vida. A primeira delas é uma época em que o coração sonha o futuro rodeado de flores, de glórias e de perfumes, etc, etc. A segunda, e tudo é negro nos horizontes límpidos de outrora, quando o vago do infinito se apresenta encarnado no impossível da realidade, ou quando o coração chora sobre a lápide gelada do sepulcro que esconde as cinzas do passado.
E essa, portanto, seria a vida mais cinzenta, que envolve encarar os desafios da vida adulta, portanto, que ele encontrou no Rio de Janeiro. E que foi perseguido por vários outros intelectuais saídos da província. Quando se tem, ao final do século XIX, os eventos relacionados à expansão da economia da borracha, a população se multiplica rapidamente, de uma certa forma é vencido o acanhamento da província por conta da expansão muito rápida da cidade de Manaus e de Belém e o surgimento de várias pequenas cidades que fazem parte dessas rotas de navios de navegação a vapor que vão sendo abertas por conta da navegação internacional. Então você tem um ambiente urbano mais plural, com mais espaço de sociabilidade, com mais circulação monetária também, e uma multiplicação consequente dos periódicos impressos e dos escritores públicos ou jornalistas. Então se desenvolve uma espécie de um ambiente intelectual em que muito característico vai ser a impressão de pequenas folhas jornalísticas. Essas folhas, elas muitas vezes se desenvolvem na forma daquilo que a professora Maria Luísa Ugarte chamou de igrejinhas intelectuais. Esses elementos intelectualizados que ficam na província e começam ali a desenvolver suas atividades, eles se pensam como uma espécie de, usando uma palavra da professora Maria Luísa Ugarte, divindades civilizadoras. Por quê? Num ambiente ainda massivamente analfabeto, como eram os poucos letrados e eles geralmente falavam só com eles mesmos, eles, assim como no ambiente carioca do início do século XIX, se viam quase como se tivessem poderes mágicos, por conta da sua enorme capacidade intelectual e de escrita, se comparados com o ambiente ao seu redor. Essas igrejinhas, lembra a professora Maria Luísa Ugarte, elas usavam jornais como espaço prioritário de ação e projeção e entregavam-se frequentemente a polêmicas nem sempre muito cordiais, onde comentários depreciativos eram desferidos contra seus desafetos. Em geral, essas folhas jornalísticas elas também serviam para adquirir um determinado prestígio político e alcançar posições de poder diante das oligarquias que se mantinham no poder no Amazonas. Então, é um meio de você adquirir visibilidade, ser visto e, eventualmente, ser incorporado pelo poder político. Até pelo menos a década de 1930, a quase totalidade dos intelectuais, desses escritores de folhas, desses elementos que debutam numa imprensa ainda incipiente, eles vão migrar para as atividades políticas e vão manter ativa interlocução com os jornais. Essa situação de acanhamento, talvez ela comece a mudar mais ligeiramente a partir dos anos 30, com o Getúlio Vargas e com um programa dele de criar uma inteligência nacional, inteligência extensiva a todo o país e financiar o desenvolvimento das várias regiões, incorporá-las, os interiores, os sertões, dentro desse sentimento de brasilidade. Isso vem depois, não só no contexto de um crescimento do nacionalismo na Europa, mas também depois da Semana da Arte Moderna ou da entrada do modernismo no Brasil na década de 1920, onde você tem o surgimento de estudos sobre folclore, sobre o patrimônio nacional, os estudos sobre os interiores e a própria vanguarda, que representam obras como Macunaíma, Turista Aprendiz, de Mário de Andrade, que busca trazer à luz do dia esse Brasil completamente esquecido, esse Brasil que vivia nas sombras e era ignorado pela intelectualidade metropolitana. E Getúlio Vargas ele catalisa de uma certa forma esse processo. Ele ajuda a inserir
os intelectuais dentro do aparelho de Estado, ao mesmo tempo que constrói um projeto político, pedagógico, que visava educar a coletividade nacional dentro de um novo regime político cujo principal alicerce era a ideia de uma nação forte, de uma nação unificada. Então, mais uma vez, aí você tem o intelectual como um pedagogo que deve compor as partes desse corpo da sociedade civil fragmentada. De uma certa forma, um intelectual ungido que reúne todas essas peças distantes de uma nação que ainda não experimentou o seu processo de formação. E com o Estado Novo, em 1937, efetivamente se passa a ser elaborada uma montagem de uma propaganda sistemática do governo. E muitos intelectuais nas várias regiões do Brasil vão se filiar a esse processo. Na Amazônia isso é bastante visível. Lideranças populares, ou não necessariamente lideranças populares, mas os intelectuais que se manifestam na imprensa e que vão começar agora uma produção de livros, eles se veem como parte desse processo de construir uma nação. E começam a pensar entre intelectuais como Arthur César Reis, Araújo Lima, Djalma Batista, como colocar a região amazônica na agenda política desse grande Brasil que está sendo construído pelo Getúlio Vargas. E surge não, mas continua de uma certa forma, um certo tom lamurioso na escrita por conta do esquecimento a que a Amazônia se via relegada. Esse é um traço característico desde os primeiros escritos dos governadores de província até essa intelectualidade na década de 30, que é um tanto quanto mais estabelecida, quer dizer, tem meios mais estáveis e de financiamento. Então, nesse isolamento da selva que o intelectual amazônico estava, nessa dificuldade de contato com a metrópole, ou nesse sentimento de inferioridade, onde ele buscava produzir, buscava pensar a sua região, definir um sentido daquilo que seria a Amazônia, ele se sentia esquecido, se sentia negligenciado. Intelectuais que se transformaram em políticos, como Araújo Lima, Adriano Jorge, Alfredo da Mata, Agnaldo Bittencourt, Péricles de Moraes, Álvaro Maia. Além dos livros que eles escrevem, há iniciativas editoriais mais sólidas, inclusive jornais que agora já contam com números de assinantes, então você tem o recurso à publicidade, o recurso à assinatura, como o caso do emblemático Jornal do Comércio, comprado pelo Assis Chateaubriand. As oligarquias regionais frágeis buscavam se filiar também a esse projeto nacional e, portanto, os intelectuais que viviam ali nas rebordas dessa oligarquia se filiaram também a esse sentimento de um nacionalismo que era um nacionalismo composto de elementos de um Brasil ainda complexo. Ao contrário do enfoque que era dado pelos intelectuais naquelas igrejinhas na República Velha, quando eles buscavam afirmar o seu sentimento de conexão com o mundo liberal, com o grande mundo cosmopolita, afirmar suas virtudes de dandies circulando pelo espaço urbano, bem naquelas imagem do intelectual baudelairiano, agora você tem um intelectual que se preocupa com a descoberta desse brasileiro comum, que é o trabalhador, o suado, severino, o seringueiro, o extrator de seringa, o cara que vive, enfim, nos interiores e trava uma verdadeira batalha para conquistar o sertão. É ele que é o suporte, portanto, dessa civilização amazônica, na visão desses intelectuais na década de 30. E, sobretudo, com a Batalha da Borracha, a partir de 1942, você tem, de fato, uma transformação desse trabalhador nas seringas como o ideal tipo do homem amazonense, do herói amazonense. Por exemplo, na revista Sintonia, de 1943, o seringueiro ele é tratado dessa forma: tu, seringueiro da Amazônia,
soldado descalço dos mutás, cavaleiro glorioso, esporeando a barriga alvadia e esgalga das uquiquiranas e balatas. Apóstolo do bem e da supremacia, estoico torturado do prazer que tens na dor e no flagício imposto pela imensidade bárbara da selva verdejante. A descoberta, portanto, dessa Amazônia pelos intelectuais na década de 30, ela é muito diferente daquela que evoca uma abertura comercial, como a salvação da região, e agora ela apela mais especificamente ao Estado de Getúlio Vargas com seu potencial senador, com o envio de recursos, com o envio de médicos, de sanitaristas, etc., para ajudar aquela região a ser bem povoada pelo seu próprio povo. Se compararmos com o Torquato Tapajós, ele pensava como os intelectuais do IHGB no século XIX, ele pensava a região como sendo colonizada ou devendo ser colonizada pelo estrangeiro. E aqui você já fala no caboclo, no elemento da terra mesmo, e como permitir, como protegê-lo nessa empreitada em meio às selvas. Já começa a se desenvolver uma linguagem mais nativista também, que evoca o sentimento de aquilo que a gente poderia chamar de um amazonismo, ou de um glebarismo, ou mesmo de uma caboclitude. E aparecem mais frequentemente as expressões, os denominadores regionais, na palavra desses intelectuais, nortista, amazônico e amazônida. Nesse contexto, o pensamento glebarista, ele envolve intelectuais preocupados, segundo o Marcelo Rubens Paiva, se eu não estou enganado, intelectuais preocupados não só em compreender os povos indígenas, mas principalmente o caboclo, que é o representante da cultura da mestiçagem que começa a ser difundida nesses anos 30 e que vai ter como grande topônimo a obra do Gilberto Freire, de 1933, Casa Grande e Senzala. Então, agora você tem um enfoque ao homem tipicamente regional. Isso fica nítido numa obra do Arthur Reis, A História do Amazonas, de 1931, em que o protagonista heróico é o caboclo, é o missionário português, é o indígena, que são os protagonistas nessa mestiçagem do drama da ocupação dos sertões. Esses intelectuais que agora estão debutando numa vida mais próxima da literatura, ou quer dizer, da publicação de livros, ao invés de só jornaizinhos, eles foram educados durante a República Velha e tinham nas faculdades de Direito e Medicina uma das principais instantes, uma das mais importantes instâncias de importação e difusão da cultura intelectual europeia. Eles eram funcionários treinados para assumir postos parlamentares e os principais cargos administrativos, além de, como lembra o Sérgio Miceli, contribuir de forma primordial com os principais estamentos burocráticos. E a possibilidade desses intelectuais virem a ocupar postos de destaque não dependia dos títulos ou diplomas, mas muito mais dos capitais adquiridos na rede de relações. Por isso, a constante bajulação das figuras poderosas, ou mesmo a constante imersão do intelectual no aparelho administrativo. Então, você vê esses intelectuais já referidos, muitos deles exaltados no dicionário biográfico do Agnello Bittencourt, produzido em 1973, Anísio Jobim, Araújo Lima, Carlos Mesquita, Raymond Chevalier, Aurélio Pinheiro, como em sua maior parte acabando por frequentar atividades políticas. E há mais alguns elementos comuns que cumpre salientar, como a presença em espaços de socialização e educação caros à época, como o próprio ginásio Pedro II. A mocidade ginasiana do ginásio do Pedro II é muito importante para a formação de uma elite autóctone de intelectuais e aproximá-los em torno de um conjunto de objetivos em comum relacionados a
ao desvendamento dos segredos dessa terra tão grande como a terra amazônica. Além disso, a formação do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas, a Academia Amazonense de Letras. Esses intelectuais, por fim, eles se ressentem do esquecimento, como eu falei, e eles também buscam lembrar, por meio da sua produção, que dois temas que aparecem de forma mais... ou duas ideias que aparecem de forma mais constante, que é a vida intelectual na Amazônia, eles lembram o tempo todo disso, e o caboclo é o herói de uma terra que foi uma terra saqueada. Parodiando o tema central da obra da Neide Gondim sobre a história da Amazônia, que seria ou na literatura dos viajantes e cientistas até o início do século XX, ela seria ou um inferno ou um paraíso. O Alberto Rangel, ele dá o nome à obra dele de 1908 de muito próximo do Euclides da Cunha, de Inferno Verde, lembrando a enorme dificuldade, o caráter inóspito da terra, segundo ele, e a dificuldade de o homem ali instalar, que acaba crescendo como se fosse um fruto desviado por conta da pressão constante dessa natureza gigante. Carlos Mesquita vai corrigir essa expressão em 1937 para Paraíso Verde. Então você tem um tom muito mais nativista nisso. E o Araújo Lima, ele corrige a ideia de que a Amazônia seria inferno ou paraíso, dizendo o seguinte: essa terra não é nem inferno nem paraíso. Ela não é nem terra misteriosa nem paradoxal. É simplesmente uma terra lastimavelmente fraudada e saqueada. Foi uma terra que atingiu a decrepitude em franca adolescência. Um engenho destrutivo lesou-a em pleno período de juventude, malogrando-lhe o surto incipiente de potência geradora. Quer dizer, ela entrou em crise antes da perfeita formação e decaiu antes de alcançar a maturidade. Envelheceu na plenitude da mocidade e é uma terra precocemente envelhecida. Você já pode identificar aí o desenvolvimento de uma certa... Da mesma forma, ou de uma forma muito semelhante àquilo que você tem na formação dos primeiros ciclos intelectuais no século XVIII na França, a Sociedade de Letrados, a República das Letras, um certo sentido de pertencimento comum, uma frequência aos mesmos espaços, e a necessidade de desenvolver nesses espaços fraternidades, espaços de acolhimento, a busca por estabelecer uma tradição em comum, né, que constantemente está alicerçada numa determinada linguagem que é trabalhada por todos esses intelectuais, e também um certo sentido de um certo receio de se afastar dessas crenças e tradições em comum. Então, nem sempre, pelo menos na maior parte desses intelectuais, você tem uma noção de vanguarda, mas, pelo contrário, parece mais haver uma certa vocação para permanecer manifestando o senso comum do grupo dentro desses ambientes intelectuais. Então, um novo vocabulário desenvolvido, novas palavras são todas imediatamente absorvidas pela comunidade de intelectuais como um todo, para mostrar como de fato há mesmo no meio, nessa classe intelectual, um sentimento de insegurança com relação ao desbravamento de novas tradições, muito embora a gente tenha uma percepção de que o intelectual ele é sempre um sentimento de vanguarda. Essa ideia de vanguarda, ela acontece sempre no meio de um grupo em comum, onde se funda uma determinada solidariedade. E esse grupo comum, ele expressa crenças que são bastante coesas no seio de um grupo.
Então toda essa linguagem desenvolvida aí, ela é muito parecida. O Carlos Mesquita, que celebra o drama da ocupação dos seringais, a ideia da terra de promissão negligenciada, ocupada de forma vil, etc, etc, etc. Portanto, finalizando essa breve fala, dá para se dizer que o intelectual, ao longo desse mais ou menos um século, ele permaneceu fundamentalmente vinculado àquelas ideias geradoras que a Neide Gondim nos lembra, do Éden e paraíso. Ora, ele maldiz a terra e a sua imensidão inóspita, ora, ele celebra esse potencial criador. E essa celebração, ou esse maldizer, está muitas vezes ligadas às suas posições de poder, ou a forma como eles se envolvem com o ambiente político, oligárquico da região, que afinal de contas do qual deriva a sua sobrevivência. Mas isso não impede que essas linguagens sejam transformadas e se emancipem várias vezes dessa fonte de financiamento, por assim dizer. É o caso do Ramayana Chevalier, por exemplo, que no Circo Sem Teto da Amazônia ele critica de forma incisiva a ocupação, a forma de distribuição econômica da terra, etc, etc, etc. Bom, acredito que eu tenha trazido alguns elementos sobre esse ofício do intelectual, também seu pensamento, e espero ter contribuído com o GT Mundos do Trabalho.